Bom dia a todos. Então estamos começando mais uma aula aí de Física 2, aula 12. Nessa aula 12 eu separei para vocês uma parte bastante importante aí, né? Uma preparação aí para o que vem nas próximas aulas, né? Vamos fazer o estudo dos gases. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar a termodinâmica, a nossa terceira parte da matéria aí, da termologia. E para entender as máquinas térmicas, né, os conceitos aí de termodinâmica, nós vamos precisar conhecer melhor aí os gases, principalmente uma lei chamada Lei Geral dos Gases. Então nós vamos discutir sobre essa lei, né, hoje. Vamos fazer alguns exercícios aí para poder dar continuidade. Bom, então para começar, então essa aula vai ter um pouco de teoria aí, né? Na verdade, bastante teoria. Vamos precisar conversar bastante aí. Eu queria definir para começar aí o gás, né? Então o que é o gás? Então a gente entende gás como um estado físico. Eu vou definir assim, ó, um estado físico onde não há forma e nem volume definidos. Não há forma e nem volume definido por causa, né, devido à grande agitação das partículas do corpo. Então, acho que essa é a definição mais simples, né? Não estou usando nenhuma definição pronta, mas eu acho que é isso, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a matéria nesse estado de agregação, né? Nós já conversamos um pouquinho aí sobre essa coisa de todo o material, né, ser feito de partículas menores, das partículas estarem em constante movimento, né? Movimento caótico e tal. E já falamos também em algumas situações, né, que o gás é um estado de agregação das partículas, né, onde essas partículas estão em grande agitação, né, e isso muda as características, né, da matéria. Então, por causa dessa grande agitação, a gente vai ter várias mudanças nas características. Um gás é muito diferente, né, de um material que está no estado sólido ou no estado líquido. Coloquei aqui nessa definição a forma, né, e o volume que não são constantes, né, no estado gasoso. Acho que isso é uma característica importante do gás. Bom, o que nós vamos conversar então sobre os gases hoje, né, que é importante aí? Nós vamos falar sobre três grandezas físicas que podem ser pensadas aí quando se fala de gases, né, e que definem o que a gente chama de estado de um gás. Eu vou chamar aqui de variáveis de estado do gás. Tá? Então a gente chama de estado do gás aqui, o que a gente está chamando de estado do gás, na verdade não é o estado físico, tá? Ele é gás, né? Então não estou falando aqui de estado físico, estou falando de estado de agregação, o jeitão dele, né? O jeito que ele vai se mostrar, o gás, tá? Então, ainda sendo gás, né? Mesmo sendo gás, ele pode se mostrar de formas diferentes aí pra gente. Então, três coisas que a gente consegue medir no gás e que dão pra gente esse estado do gás. Então, vou colocar aqui para vocês as três coisas, olha. Então, uma delas é o volume do gás, nós vamos usar um V aí nos nossos exercícios para representar o volume. A outra é a pressão do gás. A gente não falou ainda sobre pressão, né? Mas agora entra então essa grandeza que é bem importante na física, a pressão do gás. E outra grandeza muito importante é a temperatura. Então, essas três grandezas, vamos usar um T maiúsculo, daqui a pouco eu falo por quê. Nós vamos usar maiúsculo aí. Essas três grandezas, então, elas são chamadas de variáveis de estado do gás, né? E quando elas mudam,
a gente tem uma mudança no estado do gás. Tudo bem? Unidades de medida para essas grandezas, né, que vão aparecer em exercício. O volume deve aparecer a medida em litros, em algumas situações, pode aparecer em metro cúbico, que é a unidade do sistema internacional, então costuma aparecer bastante, e pode aparecer em múltiplos ou submúltiplos do metro, né, cúbico, por exemplo, no centímetro cúbico, aparece bastante, e assim por diante, né, etc. Vai aparecer de várias formas aí. Aqui também pode aparecer em ml, em alguns múltiplos, né, ou submúltiplos aí do litro também. Bom, a pressão ela vai ser medida em algumas unidades também, por exemplo, a atmosfera, a gente vai usar um ATM para representar, né? A atmosfera é uma unidade que aparece bastante, né? Ela corresponde à pressão ao nível do mar, então a pressão que o ar, né, a camada atmosférica da Terra, exerce sobre os corpos ao nível do mar, tá bom? A gente diz que é uma atmosfera, então a gente pode medir a pressão usando essa unidade atmosfera. Bom, uma outra unidade que é a unidade padrão, né, o Newton por metro quadrado, aparecer bastante exercício medido em newtons por metro quadrado. Vai aparecer também o termo Pascal, a gente vai usar um PA. O Pascal equivale ao Newton por metro quadrado, 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Então, quando aparecer Pascal, a gente pensa no Newton por metro quadrado também, na unidade do sistema internacional. Tudo bem? E outras aí que podem aparecer, a gente vai conversar se aparecer. Tudo bem? Depois a gente vê relações, tá? A atmosfera ela vale 10 a quinta newtons por metro quadrado, né? 100 mil newtons por metro quadrado. A gente conversa mais sobre isso em exercícios aí, em correções, né? A gente vai precisar conversar um pouco sobre isso. E a temperatura, né? A temperatura a gente já mediu aí em exercícios anteriores, medimos em graus Celsius, né? A maioria das temperaturas, porque é a nossa escala de medição aqui do Brasil. Medimos em Kelvin, medimos em graus Fahrenheit, só que para os nossos exercícios agora dentro da termodinâmica, né? E já começa aí com essa aula de hoje, com essa preparação, nós vamos estar usando sempre a temperatura em Kelvin, que é o sistema internacional, né? A gente sabe que é a unidade do sistema internacional e é a escala verdadeira, né? Nós já conversamos sobre isso, as outras escalas são escalas relativas, e a escala Kelvin é a escala real, né? Ela mostra realmente o que deve mostrar, que é o grau de agitação das partículas, né? Então, como nesses próximos exercícios nós vamos estar preocupados com esse grau de agitação, né? Vamos precisar usar essa escala Kelvin, não vai funcionar outra escala aqui. Então é isso daí sobre as unidades de medida, né? Então agora vamos para o que interessa mais aí dessa aula, né? Definidas aí as grandezas, né? Que as variáveis de estado do gás, as grandezas que vão importar nos próximos exercícios aí. Vamos falar um pouco então sobre as transformações gasosas. Transformações gasosas. A gente pode chamar também isso daí de mudança de estado do gás. Mudança de estado, mas não é de estado físico não, tá? Do gás. Então, às vezes a gente fala, o gás mudou seu estado e a gente acha que mudou o estado físico, né? Então, uma mudança de estado do gás é uma mudança nessas características dele aqui, nas variáveis de estado, tá? Então, é isso que nós vamos estar estudando nessa aula, as mudanças no estado do gás. E uma coisa que eu posso afirmar para vocês, então, sobre essas mudanças de estado, eu vou afirmar aqui, ó, que quando uma variável dessas três aí, né, uma variável muda, com certeza, pelo menos mais uma muda também.
Então isso é uma afirmação que eu estou deixando para vocês, tá? Toda vez que a gente aparecer um exercício que fala que o volume do gás, ou a pressão, ou a temperatura dele modificou, né, durante algum processo, com certeza pelo menos mais uma variável vai estar mudando também. Pode ser que mude as três, e pode ser que uma delas permaneça constante enquanto as outras variam, né? E sempre que acontecer então essas mudanças nas variáveis, nós vamos dizer que mudou o estado do gás, né? Houve uma transformação gasosa, tá? Bom, é possível identificar então três tipos de transformação gasosa, né? Pensando dessa forma aí, que sempre vai mudar duas, né? Poderia mudar essas duas, poderia mudar essas duas, poderia mudar as duas da ponta aqui. Então são três formas diferentes, né, que eu poderia ter de transformação gasosa. Alguns cientistas se preocuparam com essas transformações, né, e estudaram melhor essas transformações, e por causa disso nós damos aí o nome desses cientistas às leis de transformação gasosa. Tá? Então vamos comentar aqui rapidinho. Ó. Então tem uma primeira lei de transformação, a gente vai nos livros, né, principalmente nos livros de química, aparecem essa parte das transformações gasosas, no estudo dos gases, e essa lei ela costuma ser atribuída a esse cara aqui, ó, ao Boyle, e a esse outro aqui, o Mariotti. Eu não sei pronunciar direito esse sobrenome, mas é Boyle e Mariotti. Bom, essa primeira lei é a lei das transformações isotérmicas. Transformações isotérmicas. O que significa isso, né? Iso significa igual, né? Térmicas, temperatura. Quer dizer, a lei das transformações, das mudanças em que a temperatura permanece igual, permanece constante, tá? Então, sempre que a temperatura permanece igual e essas duas outras, né, o volume e a pressão, modificam, né, na hora da transformação, então a gente diz que essa transformação vai seguir a primeira lei. Já vou dizer para vocês qual é essa primeira lei, a formulinha dela, mas vamos lá. Ó. A segunda lei, a gente atribui também a esses dois aqui, ao Guy e ao Lussac. Né? Então, essa segunda lei, ela é chamada também de lei das transformações de transformação isobárica. Tudo bem? Então, essa de transformação isobárica, a palavra iso, não, o prefixo iso igual, esse baros aqui ele vem de pressão, né, bárica de baros, pressão, então pressão igual, pressão sempre constante. Então sempre que eu tenho a pressão que não modifica, então vão mudar aí volume e temperatura, né? Probleminhas que falam de volume e temperatura, mudanças, a gente tem a aplicação dessa segunda lei. E uma terceira lei agora, em que o volume vai ser constante, chamada lei também de lei de Charles. A lei de Charles, né? A lei da transformação pode ser isovolumétrica, pode ser isométrica, e tem esse termo aqui que é usado também, isocórica. É bastante usado também. Então a transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica, eu gosto de usar isovolumétrica porque lembra de volume, né? Então, em que o volume é sempre igual. Então aí o volume permanece constante e mudam temperatura e pressão. Então, em probleminhas, a gente vai ver que sempre vai estar acontecendo, né, mudanças aí nas grandezas, e quando a gente percebe que alguma coisa não muda, né, a gente diz que é iso, então, se a temperatura é iso, que se a temperatura não muda, estou trabalhando com a primeira lei. Se a pressão é que não muda, né, transformação isobárica, então estou trabalhando com a segunda lei, e se o volume não muda, transformação isocórica, trabalhando com a terceira lei.
Então essas leis, na verdade, são leis de proporcionalidade aí entre as grandezas, tá? Mas a gente vai falar, pô, mas eu tenho que lembrar de 3 fórmulas e 3 leis, né? Então, para a gente não ter que se preocupar em trabalhar com as 3 leis, aí, com 3 fórmulas diferentes, nós vamos trabalhar uma única lei geral, tá? Então, eu vou chamar aqui de lei ou equação, né? Lei geral dos gases. E a partir dessa lei nós vamos deduzir as outras 3. Então, bem legal aí a gente entender, né, como é que se trabalha com essa lei geral, lembrar da lei geral, porque lembrando dela a gente consegue trabalhar as 3 leis aí parciais, né? Quando eu não tenho muito tempo aí, quando a gente precisa conversar rápido, eu nem falo muito sobre essas 3 leis, porque é sempre possível a gente resolver problemas pensando na lei geral e simplificando, né, a equação, aí, tirando o que não vai precisar no exercício. Mas vamos lá. Então, o que é essa lei geral? A lei geral é uma fórmula que a gente vai usar que vai relacionar essas 3 grandezas aqui. Então, queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Vamos achar um espacinho aí para a gente pensar. Deixa eu pegar um papel aqui. Então, deixa eu colocar aqui um papelzinho para a gente pensar um pouco. Olha, imagina uma situação que eu tenho um recipiente aqui, só que eu vou colocar, imagina uma seringa de injeção, tá? Uma seringa de injeção, aqui tá aquela parte de baixo, o furinho dela, mas eu vou tapar aqui, vou deixar tapado aqui. Aqui a gente tem aquela borrachinha dela, né? A gente chama de êmbulo de borrachinha aqui dela. Aqui está aquela parte que a gente aperta, né, da seringa de injeção, tá? Aqui dentro, então, eu tenho ar ou qualquer outro gás, tá bom? O ar é uma mistura de gases, mas não tem problema. Vamos imaginar aqui um gás qualquer aqui dentro, tudo bem? Para a gente poder trabalhar também os exercícios aí sobre gases, né? Nós vamos imaginar um gás que a gente chama de gás perfeito ou ideal. Então, nos exercícios vai aparecer esse termo gás ideal ou gás perfeito, né? Então, o que é um gás ideal, um gás perfeito, né? É um gás que segue, né, todas essas leis que a gente conversou, ele vai seguir aí, né? E é um gás que, se a gente mexer nele, se a gente é um gás hipotético, né? É um gás que não é verdadeiro, é um gás perfeito, um gás imaginado aí, que mesmo modificando, né, como vai acontecer nos exercícios, sofrendo transformações gasosas, ele não vai deixar de ser gás, né? Porque a gente sabe que em algumas situações, se a gente modificar essas variáveis aí, ele pode deixar de ser gás, pode mudar o estado físico, né? Mas nos nossos exercícios a gente não vai considerar então essa possibilidade de mudança do estado físico. Então nós vamos pensar nesse gás que faz isso, tá? O gás ideal. Então, isso é uma observação que eu precisava também comentar. Mas vamos lá, vamos para a nossa lei geral dos gases, né? Então imagine uma situação assim, ó. As 3 grandezas, então a gente pode pensar aqui, né? O volume, o que seria o volume do gás? O volume do gás seria o espaço que o gás está ocupando, né? Então a gente percebe que ele está ocupando um certo espaço aqui, um certo volume, mas se eu mexer nesse êmblema aqui, por exemplo, puxar esse êmblema para cima, ele vai ter mais espaço para ficar aqui, ele vai ocupar todo o espaço, né? E vai aumentar o volume. Se eu apertar esse êmblema aqui, aí eu diminuo o volume do gás. Então eu posso variar esse volume do gás mexendo na borrachinha aqui, né, da seringa, para cima ou para baixo. Então eu vario esse volume do gás, né? Só que a gente percebe que variando o volume do gás vai acontecer mudanças também na pressão do gás, né? O que é a pressão do gás? Então a pressão do gás está diretamente relacionada com o número de colisões que essas partículas aqui fazem com as paredes do recipiente.
a gente sabe que essas partículas estão em constante movimento, vamos pensar em termos de moléculas, né? Estão em constante movimento e elas batem o tempo inteiro nas paredes do recipiente, ou nas partículas que compõem as paredes do recipiente, né? E essa quantidade de colisões é que gera, né, que é proporcional aí, gera a pressão do gás. Mas a gente sabe então que a pressão também pode mudar. Se eu apertar mais esse gás ou se eu soltar mais esse gás aqui, eu vou modificar também a pressão dele, né? E uma outra coisa que eu posso modificar, botando fogo aqui embaixo, por exemplo, né? Ó, posso fornecer calor aqui, e aí eu posso modificar também a temperatura do gás. Então, volume, pressão e temperatura podem ser modificados nesse esqueminha aqui, né? Que depois a gente vai conversar, vamos usar várias vezes esse esqueminha nas próximas aulas para falar sobre o tema principal, né, da termodinâmica, que são as máquinas térmicas. Isso aqui é o esquema mais simples que eu conheço aí de uma máquina térmica, uma máquina que transforma o calor, né, que vai entrar no sistema aqui em movimento. Nós vamos transformar isso aqui em movimento desse êmbolo aqui, mas isso a gente conversa nas próximas aulas. Bom, vamos para a lei geral então. O que eu queria mostrar para vocês? Veja como é que se relacionam a pressão e o volume do gás. Olha, toda vez que eu tento diminuir o volume, por exemplo, como é que eu diminuo o volume desse gás? Apertando essa borrachinha, né? Então ela está aqui, mas eu aperto a seringuinha, isso aqui desce e o gás fica contido num espacinho menor, né? Então eu diminuo o volume, mas consequentemente, diminuindo esse volume, as partículas vão estar num espacinho menor e vão bater mais vezes nas paredes do recipiente, né? Então elas acabam tendo uma pressão maior. Então quando eu diminuo o volume, eu acabo aumentando a pressão. Se eu fizer o contrário, se eu puxar para cima esse êmbolo, eu aumento o volume, mas aí eu diminuo a pressão do gás, né? Então vejam que volume e pressão são grandezas inversas. E em física, né, vocês vão perceber que toda fórmula que fala de grandezas inversas, elas estão multiplicadas assim, ó. Tá? Vou colocar aqui mais para cá e vou inverter para ficar mais bonitinho aqui. P vezes V. Então a gente vai perceber que pressão e volume se relacionam inversamente. Quando uma aumenta, outra diminui. Quando uma diminui, outra aumenta. E matematicamente, nas fórmulas, toda vez que as grandezas são inversas, elas aparecem assim. Então, eu sei que se eu quiser montar uma fórmula colocando pressão e volume, elas têm que aparecer desse jeito na minha fórmula. Agora eu queria mostrar a temperatura para vocês. Vamos supor que eu queira mexer na temperatura, né? Mas não queira mexer na pressão, por exemplo, do gás, né? Como é que eu faço para não mexer na pressão aqui? Basta eu deixar esse êmbolo bem solto, eu não travar ele aqui. Se eu deixar ele bem solto, quando eu colocar mais calor aqui, mais energia, a temperatura deve aumentar. E o que é aumentar a temperatura? Mudar a agitação, né? As partículas vão estar mais agitadas. E a tendência seria de aumentar essa pressão, quer dizer, aumentar o número de colisões aqui. Mas como esse êmbolo está bem solto, o que vai acontecer? As partículas aqui elas vão bater e vão acabar empurrando esse êmbolo para cima e o volume vai aumentar. Então percebam que toda vez que eu aumento a temperatura aqui, o volume desse gás deve aumentar também. Isso aqui sobe e aumenta o volume, tá? Então a gente sabe que pressão, vou colocar aqui, ó, que o volume e que a temperatura são proporcionais. E toda vez que eu tenho uma fórmula que as grandezas são proporcionais, elas aparecem desse jeito, ó, na fórmula, uma sobre a outra. Então grandezas que são proporcionais aparecem sempre assim. Quando uma aumenta, outra aumenta. Quando uma diminui, outra diminui. Isso são grandezas proporcionais. Se eu pensasse na pressão, o que aconteceria? Pressão e temperatura. Olha aqui, ó. Quando eu aumento a temperatura, mas se eu não mexer no volume, imagina que eu travei aqui agora, ó. Prendi isso daqui, ele não vai sair daqui. O que acontece numa panela de pressão, por exemplo, quando ela não tem escape, né, do gás que está lá dentro. Quando entope, por exemplo, a válvula da panela de pressão. Então todo o gás que está aqui dentro, ele começa a receber mais energia térmica, mais calor, então a temperatura começa a aumentar e o volume não vai aumentar.
Mas aí o que aumenta aqui dentro? O número de colisões dessas partículas, a pressão aumenta. Então, aumentando a temperatura, a pressão aumenta também. Olha, pressão e temperatura também são proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta também. Bom, defini então 3 formas diferentes de relacionar as grandezas duas a duas. Mas a lei geral, o que ela faz? Ela junta essas 3 informações, né, numa única fórmula. Então veja, como é que eu poderia juntar as 3 informações, ó, a relação entre pressão e volume, a relação entre volume e temperatura, e entre pressão e temperatura, numa única relação, né? Qual seria a forma aí? Então, se vocês quiserem pensar nisso daí, vocês poderiam dar uma pausada aí no vídeo, né? E tentar pensar como é que eu montaria uma relação com essas 3 grandezas. Eu vou mostrar para vocês aqui. A ideia é a seguinte, ó, é fazer PV sobre T. Vejam que quando eu monto as 3 grandezas nesse formato, eu tenho essa verdade, olha, pressão vezes volume. Eu tenho essa daqui, volume e temperatura, olha. E tenho essa aqui também, pressão e temperatura. Então, as 3 grandezas elas devem se relacionar desse jeito, sempre, né? Então, em qualquer estado que se apresente o gás, deve acontecer isso. Isso aqui deve ser verdade. Isso para um gás ideal, lógico, nós estamos pensando num gás perfeito, né? Mas deve acontecer isso. Então, como é que nós vamos trabalhar em exercício? O que nós precisamos lembrar para poder resolver exercícios de transformações gasosas? Só isso aqui, PV sobre T. PV sobre T, tá? Nos cursinhos o pessoal pensa assim, lembra de pivete. Olha lá, pivete. PV sobre T. Então, toda vez que eu lembrar dessa relação, eu penso o seguinte, ó, o estado ele estava desse jeito e aí aconteceu uma transformação, e aí ele ficou de outro jeito. Só que isso não muda, essa relação não muda, então os números que vão estar aqui vão mudar. Mas essa forma de escrever eles aqui, assim, multiplicando, não pode mudar, né? Essa é a lei dos gases. Então, se eu pensar aqui numa situação inicial, posso pensar assim, ó, P1, V1 e T1. Uma pressão no estado 1 do gás, ou estado A, sei lá. Um volume no estado inicial e uma temperatura do estado inicial, né? O gás estava desse jeito, aconteceu uma transformação e ele mudou, então a pressão de pressão 1 virou uma pressão 2 diferente, o volume 1 virou um volume 2, temperatura 1 virou uma temperatura 2, mas veja, a forma de escrever tem que ser a mesma, então isso aqui é igual a isso. Os números são diferentes, mas se eu colocar aqui, isso tem que ser verdade, essa igualdade tem que ser verdadeira. Uma única observação que eu esqueci de falar anteriormente, né? Acho que eu comentei quando eu falei aqui da temperatura, o T maiúsculo, né? Por que eu ia falar sobre isso daí? O T maiúsculo aqui, ele representa a temperatura em Kelvin. Então, eu comentei aqui que a gente usa bastante o Kelvin. Essa temperatura, ela tem que ser em Kelvin, tá? Isso aqui, ó, tem que ser em Kelvin, tanto no início como no final. No exercício, se aparecer uma temperatura em graus Celsius ou em Fahrenheit, nós vamos transformar para Kelvin primeiro, para depois resolver o exercício. Então, muito importante que seja em Kelvin. Mesmo que as respostas apareçam em outra unidade, né? Mas a gente vai precisar transformar em Kelvin para fazer o exercício e talvez depois tenha que pegar esse valor em Kelvin e transformar novamente em graus Celsius, em qualquer coisa aí, para dar a resposta, se for pedido no exercício. Mas aqui dentro da equação tem que aparecer em Kelvin. Queria mostrar para vocês, só para finalizar essa teoria, as equações, então, parciais. Então, essa é a lei geral, pessoal. Tá? Essa é a fórmula que nós vamos aplicar nos nossos exercícios. Tá? Essa lei aí, se vocês quiserem copiar no caderno e tal, essa é a lei geral dos gases. PV sobre T. Tá? Então, do estado inicial, ó, P1, V1, T1, igual a P2, V2, T2. Agora, vejam o que nós vamos fazer nessas leis aqui, olha. Então, primeira lei, ó, das transformações, transformação isotérmica. Eu disse para vocês que essa lei é aplicada toda vez que a transformação tiver temperatura constante, né? Agora veja aqui, ó, se a temperatura for constante, quer dizer, se essa temperatura no começo for a mesma do final, vai ter um número aqui, vai ter o mesmo número aqui. E numa expressão desse tipo, quando eu tenho o mesmo número no denominador, eu posso cortar
Então, eu teria só essa parte de cima aqui como relação, né, válida para essa situação. Então, veja, ó, quando a gente pegar um exercício de transformação isotérmica, nós não vamos trabalhar a lei geral, nós vamos pegar e vamos fazer P1, V1, P2, V2, fazer uma continha assim. Uma dessas coisas a gente não sabe, né? Vamos deixar como incógnita e vamos resolver. Faz a continha, passa dividindo e tal. E vamos usar essa formulinha então para resolver as transformações que a temperatura permaneceu constante. Então, ó, é só pegar a fórmula geral. Olha a fórmula geral, né? Aqui, ó, pegar a fórmula geral e tirar o que é constante. Ah, é constante a temperatura. Tira e trabalha com o restante da fórmula. Olha aqui, ó. Quando a pressão é que é constante, eu tiro a pressão. Então, se eu tirar a pressão daqui, olha, tira a pressão desse lado, tira a pressão do outro, eu tenho V sobre T igual a V sobre T. Olha aqui, ó. V1, T1 igual V2, T2. E se eu tiver um probleminha em que aqui, né, em que o volume permaneceu constante, então eu tiro o V. Olha, se eu tirar o V daqui, tiro o V, sobra P sobre T, P sobre T. Aqui, ó. P1, T1, P2, T2. Então vejam que essas fórmulas elas não precisam ser decoradas quando eu conheço a relação geral, né? Então P1, V1, T1 do começo, né, quando o gás estava no seu estado inicial, e P2, V2, T2. Eu penso nessa e aí eu olho para o exercício e falo, mas será que alguma coisa ficou constante? Alguma coisa não mudou na transformação? Ah, a temperatura não mudou. Aí eu tiro, olha. E aí vira uma das leis parciais lá, a da transformação isotérmica, né? Ah, mas não, no meu exercício agora a pressão não mudou. Então tiro a pressão e fico com V sobre T e resolvo. Ah, no outro exercício o volume não mudou, é uma transformação isocórica. Ah, então tiro o V e fica P sobre T e a gente resolve. Quando fica desse jeito, né, a gente faz em X aqui, bem simples mesmo, a parte matemática dos exercícios. Para finalizar, então, quero deixar um exemplo rapidinho, que esse vídeo já ficou bem grande, né? Mas eu já sabia que ia acontecer isso, não tem problema. Então vamos lá. Nosso exemplo é esse daqui, ó. Já deixei arrumadinho aqui, quero só comentar com vocês. Olha aqui o nosso exemplo, ó. Imagina uma situação em que a pressão, eu tenho um gráfico, né, no exercício de pressão e de volume, a pressão está medida em atmosferas, o volume está medido em litros, e eu tenho aqui uma curva, ó, esse é o gráfico, tá vendo? Toda vez que aparecer no exercício uma curva desse tipo aqui, ó, alguns exercícios vai aparecer reta, mas quando aparecer essa curva característica aqui, essa curva é chamada de isoterma. Essa curva aqui, pessoal, a isoterma, ela indica o que está acontecendo numa transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Acabamos de ver, né? Uma transformação em que a temperatura permanece constante. Então, veja, eu tenho algumas informações de pressão e de volume e sei que a temperatura é constante porque eu tenho essa curva. Então, já sei o que eu tenho que fazer no meu exercício. Olha, a pergunta é quanto que é a pressão do gás num ponto B aqui, né? Vamos imaginar que esse ponto A é como o gás estava no início. Olha, ele tinha 2 litros de volume e 6 atmosferas de pressão, tá vendo? São os dados do gás no começo do experimento lá. Aí o gás mudou, ficou de um outro jeito, então aconteceu uma transformação gasosa aqui, ó. Ele está de outro jeito. E agora ele tem 8 litros de volume e eu quero saber sobre a pressão final do gás. O que eu faço então? Pego a relação geral, PV sobre T, só que como ela é isotérmica, uma transformação isotérmica, né? Tem uma isoterma aqui de gráfico, eu tiro a temperatura da minha conta. A temperatura não mudou aqui. Tiro a temperatura e a minha conta fica assim. Eu chamei de 1 e de 2, aqui eu estou chamando de A e de B, porque aqui é A e B, não faz diferença isso, né? São dois momentos do gás e aconteceu mudanças, mas isso aqui é verdadeiro, então, né? É uma das leis lá das transformações. Eu aplico. Então veja, no ponto A eu tinha volume 2 e pressão 6, coloquei aqui, ó, volume 2 e pressão 6. No ponto B eu
tenho volume 8 e pressão não sei, então vou deixar, olha, o volume é 8, mas a pressão é PB, não sei quanto é. Eu resolvo isso, 6 vezes 2 é 12, vou passar o 8 dividindo, então 12 por 8, 1,5. Uso a mesma unidade aqui, né, do gráfico, ó, pressão em atmosferas, então 1,5 atmosferas é a pressão do gás aí no estado B. Os nossos exercícios são desse jeito, alguns vai aparecer gráfico, nós vamos tirar a informação daqui, outros nós vamos precisar dar uma lidinha, né, e na leitura a gente vai identificar aí, não vai ter o gráfico. Outra coisa importante também é que nos exercícios nós vamos ter alguns exercícios com alguns probleminhas para interpretação, de entendimento, né? Talvez não saiam todos os exercícios. Não se preocupem com isso, tá? Façam tudo que vocês conseguirem dos exercícios dessa aula, da aula 12, né? Então, estou marcando aqui para vocês exercícios da aula 12. Eu quero todos. Só que alguns, né? Então tem bastante exercício nessa aula. E alguns talvez dê um trabalhinho para vocês para entender. Não é nem a dificuldade de fazer, mas é mais a interpretação, tá? Quem não sair, ficar muito difícil, lógico, se eu puder ajudar, né? Ajudo vocês, mas não tem problema. Se não sair, a gente conversa na correção, tá bom? Então, por favor, né? Tentem fazer todos aí. E na próxima aula a gente continua.